Cante comigo. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, outro não existe. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez aqui estamos, juntos, ainda que poucos. Parece que os irmãos hoje ficaram com um pouquinho de medo do frio, né? O nosso número já está reduzido por causa da pandemia, mas hoje ficou mais reduzido ainda. Mas nós louvamos ao Senhor por cada vida que está aqui presente, louvamos ao Senhor por cada vida que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Acabou de chegar mais um aqui para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Irmãos, sejam muito bem-vindos nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, que você seja abençoado, que você saia daqui nesta noite, ou que você seja alcançado aí na tua casa, e na tua residência, no aconchego do teu lar, com o Espírito Santo de Deus. Que Ele possa falar ao teu coração, te trazendo esperança, te trazendo alento, te trazendo a paz. Eu quero
te convidar nesse momento para fazer algo que tem sido muito importante para nós aqui, desde que nós começamos a transmitir os nossos cultos pelas redes sociais, que é o fato de você compartilhar esse culto. Talvez você esteja na sua casa e não tenha noção da importância que é você compartilhar o culto. De repente, um amigo, um parente, alguém que te acompanha nas redes sociais, que pode ser muito abençoado por meio dessa possibilidade de compartilhamento. Então, tira um minutinho agora e compartilha, querido, esse culto. Compartilhe o link que você recebe aí no Facebook para que outras pessoas também tenham oportunidade de louvar, de bendizer ao nome do Senhor e de serem abençoados nessa noite, tá? Isso tem sido muito importante, irmãos. Nós somos uma igreja pequena, mas temos conseguido um alcance significativo. Muitas pessoas têm assistido os nossos cultos, muitas pessoas têm sido abençoadas com os nossos cultos, para a honra e glória do Senhor. E tudo isso porque você tem participado. Obrigado, Cléucio. Tudo isso porque você tem feito a sua parte, né? E vivemos hoje um tempo diferente, um tempo novo, né? É aquilo que muitos chamam de novo normal. E aquilo que tem sido novo normal para nós é, de fato, fazer com que as redes sociais sejam também um canal de bênção dos céus na vida das pessoas. Tem tanta coisa ruim que a gente vê na internet, né? Tanta coisa ruim que vem pelas redes sociais, mas o bom é saber que nós podemos fazer a diferença, levando a palavra de Deus, testemunhando do amor de Deus, compartilhando momentos de adoração, de oração, de clamor, de palavra da parte do nosso Deus, para aqueles que fazem parte do nosso vínculo de amizade. Amém? Eu quero ainda ler com vocês um texto que se encontra lá em Apocalipse, capítulo de número 5. E eu escolhi esse texto de Apocalipse, capítulo 5, versos de número 9 e 10, porque é exatamente esse texto que foi exatamente ele que nós estudamos hoje na nossa escola bíblica dominical. E já quero deixar o convite para que você participe conosco, né? Nós temos tido o privilégio de estudar o livro de Apocalipse todos os domingos na escola bíblica dominical, das 9 às 10 da manhã. Eu quero compartilhar com você parte daquilo que nós estudamos nessa manhã, que está lá em Apocalipse, capítulo 5, versos de número 9 e 10. E diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. Amém? E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o selo. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre toda a terra. Eu tenho algo para te dizer nessa noite. O propósito que Deus tem para a tua vida é que você possa reinar eternamente, como rei e como sacerdote. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus tenha livre acesso para falar ao teu coração. Que você possa tomar posse e usufruir dessas bênçãos que o Senhor nos promete por meio da sua palavra. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, você que está aqui conosco. Nós vamos então orar, agradecendo ao Senhor pelo privilégio, mais uma vez, estarmos reunidos, né, nessa santa congregação, para bendizer, para glorificar ao nosso Deus. Vamos consagrar este culto, vamos consagrar o nosso louvor, vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Soberano Deus, graças te damos, Senhor, porque alguém foi digno de abrir o livro, ó Deus, de quebrar os 7 selos. Aquele que tem poder, aquele que tem autoridade, aquele que tem majestade, aquele que reina pelos séculos dos séculos. Aquele que era o que há, o que era, o que é, o que há de vir, o Senhor Jesus. E é no nome desse Senhor Jesus que nós nos colocamos nesta noite, buscando a tua face, bendizendo ao Senhor, te convidando, ó Deus, para fazer parte deste culto. Recebe, Senhor, toda expressão de amor, toda adoração da tua igreja. Ó Deus, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Fala também conosco, Senhor.
Precisamos ouvir a tua voz. Completa essa boa obra que um dia foi começada, foi iniciada na minha vida e na vida dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a cada vida, Senhor, que se encontra, ó Deus, que está nos assistindo, Pai, através das redes sociais. Essa pessoa, Senhor, que está com o coração entristecido, amargurado. Essa pessoa, ó Deus, que busca respostas. Essa pessoa, Senhor Deus, que não sabe mais onde buscar ajuda. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro a esta vida, vai de encontro a essa necessidade, ó Deus, e fala a este coração, trazendo alento, trazendo esperança, trazendo paz. Fica conosco, Senhor, e recebe este culto como expressão de adoração dos nossos lábios, ó Deus, e que chegue ao trono da tua glória, como aroma suave, como doce melodia aos teus ouvidos. Assim te louvamos e bendizemos, no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, meus amados. Nós vamos agora passar a palavra à equipe de louvor que estará nos conduzindo nesse momento de adoração, bendizendo e glorificando ao Senhor. Amém? As tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. São as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Você que está aqui, se coloque em pé, em nome de Jesus. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Quero ouvir sua igreja. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome?
Graça e paz, irmãos. Podem se sentar. Você que está aí em casa, mais uma vez, é um prazer estarmos juntos louvando ao Senhor. E eu quero lembrar você que você não está só permitindo a nossa entrada aí na sua casa, através da tela do teu computador, da tua TV, do teu celular, mas você está permitindo também a entrada do Espírito Santo, do nosso Senhor, e que esta presença possa contagiar a tua vida aí onde você está. Nós, no nosso período de culto, de louvor, como a gente já tem feito outras vezes, nós também ofertamos ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, colocando o nosso coração grato diante do Senhor. Eu quero chamar aqui à frente a nossa irmã Ana. Ela vai transmitir um recado para você que está aí em casa, para os irmãos aqui presentes também. Boa noite, irmãos. Estou até nervosa, faz tempo que eu não venho aqui em cima, né? Mas, irmãos, eu quero estar relembrando, né, aos queridos sobre a nossa campanha de revitalização da nossa igreja. Os irmãos têm visto, né, quanta coisa tem mudado, né, por aqui. Hoje tem outra surpresa, né, irmãos? Uma linda cruz, né, que ficou chique, né? Então, nós estamos tendo essa fase aqui de revitalização. Então, precisamos, né, que os irmãos nos ajudem, né? Tudo isso aqui funciona com a contribuição, né, de cada um de nós. Tá? Nós estamos também com o mês de missões nacionais. Então, a campanha começou, nós estamos, setembro, né, começou agora. Então, os irmãos também podem estar contribuindo, né, com missões nacionais, que ela estará, acho que até, se eu não me engano, acho que é novembro, né, que se encerra essa campanha. Então, para os irmãos também não esquecerem. Contribuição também, irmãos, que nós precisamos também da ajuda dos irmãos para contribuir com a nossa cesta básica, as cestas que a gente tem feito doações aqui da nossa igreja, né? Então, os irmãos que quiserem e puderem também podem estar contribuindo, tanto com o próprio alimento, ou também em dinheiro. Se você não pode trazer o alimento, pode dar em dinheiro, não tem problema, irmãos, tá bom? Acho que está sendo passado também o número da nossa conta, né, da igreja, os irmãos que quiserem contribuir também, né, que estão nos assistindo aí, podem também contribuir, nos ajudar. Muitos não têm podido vir, né, irmãos, devido à situação que a gente tem passado, mas pode continuar contribuindo, né, na conta direto da igreja, ou pode entrar em contato comigo também, né, os irmãos têm o meu telefone, pode estar falando comigo. Se não puder, eu posso ir buscar na casa de vocês, pelo fato de não ter que sair, né? Os irmãos acho que acharem de melhor, tá bom? Eu vou só deixar um versículo aqui para cada um, que diz assim, lá em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Que possamos contribuir, irmãos, para a obra do Senhor. O dinheiro não é para mim, não é para o pastor, né? É para a obra de Deus que a gente contribui. Então, que os irmãos possam contribuir com alegria. Tá bom? Obrigada. Amém, meus irmãos. Então, que você possa honrar ao Senhor com as primícias daquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Algumas pessoas costumam dizer, eu tenho que pagar o dízimo. Você não tem que pagar nada. Na verdade, é só gratidão em retribuir aquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos. Tudo vem dEle. Tudo é dEle. Tudo é para Ele. E é assim que nós entendemos. Então, você que está aqui presente no momento que nós estivermos cantando, você pode fazer isso e, como a irmã já colocou, tem o número da conta, você pode retribuir e devolver aquilo que o Senhor tem confiado. E, como a gente já tem falado, vivemos dias difíceis. Muita gente aí, né, ainda mais agora com arroz, né? Daqui a pouco a gente vai comprar terreno e casa com um pacote de arroz.
mas o Senhor não tem deixado faltar nada nas nossas casas. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o desejo do nosso coração é sempre adorar e honrar a este Deus que tem nos abençoado. E eu tenho certeza, querido, que Deus tem, nesse momento difícil, abençoado a tua vida também. E antes da gente cantar, eu quero orar também, quero fazer uma oração. Curve aí a tua cabeça, feche os teus olhos. Pai, nós rendemos graças a Ti mais uma vez, aqui no nosso culto coletivo, aqui onde nós estamos reunidos, como igreja do Senhor, como família do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. O nosso desejo é derramar os nossos corações diante da Tua presença neste momento, Pai. Porque se nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, é porque nós podemos celebrar a vida também. Porque o Senhor tem nos mantido vivos no momento de caos, no momento de dificuldade. O Senhor nos preserva com vida. E por isso nós queremos Te louvar, queremos Te honrar, queremos Te adorar, queremos colocar o nosso coração diante do Teu altar, Senhor. Nós queremos adentrar os Teus átrios no Teu santuário para render honras e louvor a Ti. Porque só Tu és merecedor, ó Deus. E para onde nós poderíamos ir se só no Senhor nós encontramos palavra de refrigério, salvação, palavras de libertação, palavras de ânimo, Pai. Os meus irmãos que estão em casa, não só como meros espectadores, meros ouvintes, mas pessoas que estão ali também com o coração ligado na Tua presença para Te louvar, para tocar o Teu coração, Senhor. O nosso desejo é sim nos derramar diante da Tua presença, mas nós também suplicamos a Ti que ao término deste culto nós saiamos daqui cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua palavra, nutrido pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco, manifesta a Tua presença no nosso meio. Este é o nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o Teu querer em mim. Este é meu desejo,
o Senhor possa sempre, ó Pai, fazer o Teu querer em nossas vidas, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E nós agradecemos ao Senhor pela vontade do Senhor de nós estarmos aqui nesta noite. Nós entregamos o nosso louvor diante de Ti, as nossas músicas, como expressão, uma arte, expressando o nosso louvor a Ti, a nossa gratidão a Ti, Senhor. O Senhor continue abençoando o Teu povo, abençoando também os nossos irmãos que puderam dizimar e ofertar, contribuindo com a Tua causa, com a Tua obra, com a Tua agência do Teu reino neste local, Pai. Nós Te louvamos. Recebe, ó Pai. Recebe este culto como gratidão, como um perfume suave perante as Tuas narinas, como sacrifício de louvor diante do Teu altar, Senhor. Recebe, mesmo com a nossa pequenez e com a nossa imperfeição. Perdoa-nos os nossos pecados e recebe, sim, ó Deus, o nosso louvor, que é de coração sincero diante da Tua presença. Este é o nosso desejo. No nome santo de Jesus. Amém. Pastor. Amém. Louvado seja Deus. Que maravilha, né, irmãos? Vou tirar essa máscara aqui. É isso aí, irmãos. Estamos todos mascarados aqui, né? Essa máscara a gente pode usar, né? Essa aí, inclusive, é aconselhável que todos nós usemos essa máscara para proteção, né? Por cuidado, por amor aos nossos irmãos. Lembrando que estamos, né? Graças a Deus, de volta desde o dia 23 de agosto, aos nossos cultos presenciais. Então, você que está procurando uma igreja para poder cultuar ao Senhor, venha nos conhecer aqui na Igreja Batista, aqui no Alto da Lapa. Estamos aqui na Rua Bergamota, número 62, no Alto da Lapa. A Igreja Batista no Alto da Lapa é uma igreja família, tá? Igreja pequena, com uma membresia não tão grande, é uma membresia pequena, mas tem algo muito prazeroso em estar aqui, em congregar no meio dessa igreja. É que nós nos conhecemos nominalmente. Nós conhecemos aqui os irmãos de maneira muito pessoal. E isso, irmãos, é maravilhoso, né? Porque eu posso interceder pela vida do Reinaldo. O Reinaldo pode interceder pela vida da Célia. A Célia pode interceder pela vida do Ailton. Nós nos conhecemos pelo nome. Enquanto, infelizmente, algumas igrejas grandes não têm mais esse privilégio, né, de nós nos conhecermos pelo nome, de caminharmos juntos, de nos reunirmos semanalmente com pequenos grupos. Né? Então, você que procura uma igreja, você que procura um lugar para bendizer e glorificar o Senhor, venha nos conhecer, venha fazer uma visita aqui na Igreja Batista no Alto da Lapa e venha fazer parte desta família, porque aqui nós não enfatizamos o nome da igreja. Né? Essa igreja é uma igreja cristocêntrica. Quem ocupa o lugar de honra não é o pastor Saulo, não é o pastor Anderson, né? Não é nenhum dos membros. O lugar de honra e de glória pertence ao Senhor Jesus. Por isso eu te convido, venha nos conhecer, venha fazer parte da nossa igreja, para que em nome de Jesus você possa ser abençoado e possa experimentar e usufruir dessas bênçãos. Amém? Lembrando, irmãos, que no decorrer da semana nós temos tido alguns encontros, e todos os nossos encontros, exceto o culto do domingo à noite, que se inicia às 18 horas, todos os demais encontros têm acontecido por meio do aplicativo Zoom. Então, se porventura você quer participar, estar conosco nos pequenos grupos que funcionam às terças e quintas. Na sexta-feira nós temos encontro de oração às 20 horas. Então, você que tem uma necessidade, você que tem uma aflição, você que está enfrentando algum problema, alguma dificuldade, participe conosco. Tá? Para isso, entre em contato pelo WhatsApp, no número DDD 11, número 967658808. DDD 11 96765 8808, e nós estaremos te colocando assim a par para que você venha participar juntamente conosco desses momentos tão abençoados que têm sido os nossos encontros semanais, tá bom? Participe também da Escola Bíblica Dominical, que funciona aos domingos às 10 horas da manhã, conforme eu já mencionei. Meus amados, quero agradecer os irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, o Gabriel e a Noemi, a Janda, o Ailton, a Solineide, a Dene, a Renata, a Lourdes, que está nos acompanhando, o Felício,
Felício também está nos acompanhando, e tantos outros que eu não consigo ver aqui. Você é muito bem-vindo, tá? Muito bom ter você aqui conosco, e continue participando desses momentos maravilhosos na presença do Senhor. Hoje nós temos um convidado especial. Hoje nós teremos como pregador, quero convidar aqui à frente, meu colega, amigo, irmão em Cristo, o pastor William. O pastor William, ele é meu colega de faculdade, nós nos formamos juntos. Pastor William, uma alegria tê-lo conosco. Para nós é uma satisfação imensa poder contar com a sua presença nessa noite, e o desejo do meu coração é que o Senhor fale através da tua vida. Eu quero orar com você, em seguida você vai se apresentar à igreja, tá? Mas sinta-se em casa. Espero que essa seja a primeira de muitas oportunidades, né, de termos o privilégio de ter você aqui conosco, tá bem? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos mais uma vez a vida do pastor William. Deus querido, que ele seja a boca do Senhor nas nossas vidas. Prepara também, ó Deus, os nossos corações para ouvir a tua palavra, que o nosso coração seja como terra fértil, ó Deus, preparada para receber, ó Deus, a semente do Evangelho. Usa o teu servo, usa, Senhor Deus, toda a capacitação que o Senhor mesmo tem concedido a ele. Ó Deus, capacita-o cada vez mais e mais, e unge-o, ó Deus, com teu Santo Espírito, para a glória e honra do teu nome, o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, meu amado. Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Tá ligado? Quando o pastor Saulo me fez o convite, me senti extremamente honrado de estar participando essa noite, trazendo a palavra do Senhor para vocês. Como o pastor Saulo disse, fomos colegas no seminário, nos formamos no mesmo ano de 2018, Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e logo em seguida, ordenados já ao ministério pastoral, unicamente pela graça de Deus. Sabemos que esse ministério não é nosso, é o Senhor que trabalha através de nossas vidas. Então é uma alegria imensa estar aqui essa noite para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Eu já convido a igreja que abram suas Bíblias, e aqueles que nos acompanham também de casa, que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Enquanto vocês abrem as Bíblias, como o pastor Saulo disse, meu nome é William, pastor William, sou da Igreja Batista Nova Gileade, na freguesia do Ó. Estou atuando como pastor de jovens, pastor auxiliar na igreja. Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Curva a sua fronte, elevemos os nossos corações a Deus.
Senhor nosso Deus, amado e grandioso Pai, graças te damos pela Tua palavra. Graças te damos pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra, de falarmos da Tua palavra livremente neste país. Graças te damos pelo dom maravilhoso que o Senhor nos deu, pois recebemos vida através de nosso Senhor Jesus Cristo. Clamamos, Pai, que esta noite a Tua palavra penetre poderosamente em cada coração, que sejamos transformados e renovados pelo Teu poder, que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra em nossas vidas e sejamos transformados por ela. É isso que oramos e, crendo, já agradecemos, confiados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na nossa caminhada cristã, na nossa vida, nós passamos por ótimos momentos. Nós passamos por bons momentos na nossa vida. Na maior parte do tempo, nós estamos vivendo em tranquilidade. Nós temos a nossa rotina. Levantamos de manhã, vamos para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, para o nosso curso, para a nossa escola. Retornamos no final do dia, compartilhamos com nossos cônjuges, com nossos filhos. Dormimos e no dia seguinte as coisas voltam a ser como eram. Tudo ocorre em certa normalidade. Porém, há certos dias em que as coisas fogem da normalidade. Há certos dias que, por algum acontecimento que nós não esperamos, aquilo que era rotineiro se acaba. Há certos dias em que o silêncio tão costumeiro que nós tínhamos é atrapalhado pelos barulhos dos ventos da tempestade, pelas ondas que vêm nos afligir, e isso tira a nossa paz. Existem dias em que os planos que nós temos não acontecem da forma como nós esperamos, em que na nossa rotina, na nossa rota que nós seguimos, temos que desviar o caminho, porque algum obstáculo surge nesse nosso dia. E é em dias como esse que nós costumamos nos esquecer daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É nos dias que a normalidade é quebrada que nós nos esquecemos dos benefícios que o Senhor tem feito por nós. Por isso que nessa noite, através do texto que nós lemos, eu quero trazer 3 coisas que o crente, que o filho de Deus, que o cristão não pode se esquecer quando vem o dia mau, porque ele vem. Primeiro, os discípulos de Jesus que estavam com ele no barco se esqueceram da palavra de Deus. Uma primeira lição que nós podemos entender, então, é que eles, no momento da dificuldade, se esqueceram daquilo que Jesus já havia dito a eles. Quando a tempestade chega, eles se esquecem de tudo que Jesus já havia lhes ensinado. O texto que antecede essa viagem, quando eles cruzam o mar da Galileia, nos mostra que Jesus esteve o dia inteiro ensinando aquele povo. Jesus passou grande parte daquele dia ensinando a multidão que o seguia, e com certeza esses 12 apóstolos também ouviram os ensinos de Jesus. Cristo já havia ensinado a parábola do semeador para todos e particularmente aos 12. Jesus ensinou as lições daquela parábola somente aos 12. Jesus ensinou sobre a luz que não se coloca debaixo do alqueire, mas sim no lugar mais alto da casa. Jesus já tinha ensinado a parábola do grão de mostarda, que é a menor semente, mas quando cresce, vira a árvore mais frutífera. E no versículo que antecede esse texto que nós lemos, o evangelista Marcos diz: "E sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos." Ou seja, aqueles que estavam com Jesus no barco ouviram sempre o que Jesus ensinava, estavam mais perto dele, ouvindo atentamente os ensinos de Jesus. Também eles viram os milagres que Jesus já havia feito. Eles viram a cura do paralítico quando ele desce numa maca, a cura do homem com a mão mirrada, com a mão ressequida na sinagoga. E se nós pegarmos o texto paralelo de Mateus, o evangelista Mateus nos conta que Jesus já havia ensinado o Sermão do Monte, as mais belas palavras que nenhum filósofo
nenhum mestre, nenhum doutor, nenhum professor já havia dito, o carpinteiro de Nazaré disse. E com certeza, esses 12 apóstolos que estavam com Jesus no barco ouviram também as palavras do Sermão do Monte. Com certeza eles estavam ali, aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinos. Então, um ponto que eu quero destacar aqui é que aqueles que estavam com Jesus no barco já tinham prova suficiente de quem ele era. Já tinham prova suficiente do poder da palavra do Senhor. Só que o problema é que rapidamente eles se esqueceram de tudo o que Jesus já havia dito e já havia feito. No versículo 36 de Mateus 4 nós lemos: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. E no verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem, passemos para o outro lado. Jesus então já havia dito que eles teriam que passar para o outro lado. Jesus já havia afirmado que eles tinham que ir para o outro lado do mar da Galileia. Sendo Deus, Jesus sabia quem ele ia encontrar do outro lado, que era o endemoniado de Gadara, aquele qual Jesus expulsou uma legião de demônios. Jesus precisava atravessar o mar. Jesus tinha que estar do outro lado, e os 12 que estavam com ele também atravessariam o mar. Só que eles se esqueceram dessa palavra de Jesus. E quantas vezes nós mesmos nos esquecemos das promessas que o Senhor nos fez em sua palavra? Quantas vezes nós nos esquecemos daquilo que Jesus já disse? Quantas vezes os nossos ouvidos estão tampados, não conseguem ouvir a voz de Cristo por causa do barulho das ondas, dos problemas que surgem em nossas vidas? Quantas vezes Satanás vem soprar ao nosso ouvido de que nós não somos filhos de Deus, de que nós não temos que passar por esse problema? Quantas vezes nós nos distraímos e não ouvimos mais a voz do nosso Senhor Jesus Cristo? Queridos, Jairo, um dos principais dos judeus, um dos principais chefes da sinagoga, estava com sua filha enferma, prestes a morrer. E Jairo, preocupado com isso, vai atrás de Jesus, sabia que a solução só poderia ser encontrada em Cristo. E ele fala com Jesus e consegue trazê-lo para curar sua filha. No meio do caminho, uma mulher interrompe. Jairo deve ter ficado preocupado: meu Deus, tem que ir logo, minha filha está morrendo, vamos, Jesus. E aquela mulher para e é curada, milagrosamente, somente de tocar no manto de Cristo. Jairo ali já deve ter percebido: esse sim vai poder salvar a minha filha. Mas quando ele chega perto da sua casa, as pessoas veem: Jairo, não incomodes mais o mestre, sua filha morreu, não tem mais o que fazer. Jairo, deixe de perturbar Jesus, não há mais nada para fazer. Interessante que no texto, Jesus vira para Jairo e diz: não temas, crê somente. Jairo creu e viu a sua filha ser curada milagrosamente, pelo poder da palavra de Cristo. Irmãos, queridos irmãos, todas as palavras de Jesus são verdadeiras. O apóstolo Paulo diz que nenhum pecado, nenhum dolo se achou na boca de Cristo. Somente palavras de fidelidade saem da boca do Senhor. Tudo o que Cristo prometeu se cumpriu e outras coisas se cumprirão ainda. Todas as promessas da palavra de Deus são verdadeiras, porque o nosso Deus não muda. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Então creiam que Ele está conosco todos os dias. Creiam que por mais que os ventos venham derrubar, querer virar o nosso barco, Ele está conosco. Creiam que Ele é poderoso para transformar todas as coisas em nossa vida. Creiam que não há problema que seja maior do que o nosso Deus. E eu só vejo uma forma em que nós podemos crer nessas promessas, e é se debruçando sobre a palavra do Senhor. Não há outra forma de nós descansarmos em Deus, que não crendo e lendo as suas promessas, e acreditando, e estudando e meditando as palavras do Senhor na sua palavra. É lendo as Escrituras que nós vamos entender as promessas do Senhor para a nossa vida, e vamos descansar com Ele.
Queridos, devorem a palavra do Senhor. Meditem dia e noite nela, porque ela pode trazer alento e paz ao seu coração. Segundo ponto que nós não podemos esquecer, e que os discípulos de Jesus esqueceram, é que as tempestades são naturais. O Mar da Galileia, ele é alimentado pelo Rio Jordão. Ele tem 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, ou seja, não é pequeno. O Mar da Galileia está situado cerca de 200 metros abaixo do nível do mar, e ele é cercado por montanhas. E o Monte Hermon, que está ao redor do Mar da Galileia, é coberto de neve durante grande parte do ano. E por isso, os ventos gelados que descem do Hermon pairam sobre o Mar da Galileia e, naturalmente, formam ali as tempestades. Então, a geografia do local contribui para que tempestades surjam repentinamente. Que foi o que aconteceu no texto que nós lemos. E é interessante que também o mundo que nós estamos não está alheio de problemas. Assim como a geografia do Mar da Galileia contribui para que surjam tempestades, o mundo que nós estamos vivendo contribui, por causa do pecado, para que os problemas venham. E isso não invalida o que eu disse anteriormente, porque Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Interessante que os apóstolos devem ter pensado antes da tempestade, assim que eles entraram no barco: se Jesus está conosco aqui, não vamos passar por problemas. E quantos pensam assim também? Se nós estamos vivendo com Cristo, os problemas não nos atingirão. Errado. As tempestades, os problemas são naturais, e eles têm algumas características que são importantes nós termos em mente. Primeiro, as tempestades, elas são imprevisíveis. Os problemas não mandam nenhuma carta para você avisando que vão chegar. Não vem nenhum telefonema para você falando: estou chegando e se prepare. Não, eles são imprevisíveis. Eles chegam quando nós menos estamos esperando. Os problemas não nos procuram para nos dar o aviso. No Evangelho de Mateus, a passagem paralela desse texto que nós lemos, o evangelista diz: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Essa expressão "e eis", no original, dá a ideia de repentino, da ideia de algo que surgiu quando eles não estavam esperando, da ideia de subitamente. Então, enquanto eles estavam vivendo uma viagem tranquila, subitamente vem essa tempestade e os cerca. Então, os problemas são imprevisíveis. Segundo, os problemas ou as tempestades são perigosas. O texto diz que as ondas lançavam o barco de um lado para o outro, quase virando esse barco, quase enchendo ele de água. Assim também, quando os problemas vêm para a nossa vida, muitas vezes eles vêm com poder de destruição. Eles são poderosos, ou melhor, eles são perigosos, vêm para nos tirar do nosso rumo. Terceiro, as tempestades ou os problemas não podem ser administrados. Eles vêm com tal força que tira aquilo que nós estávamos planejando. Nós não podemos administrar alguns problemas. Nós não podemos tomar em nossas mãos algumas coisas que surgem em nossa vida. E é aí, nesse ponto, em que nós perdemos a paz. Quando algo foge do nosso controle, é quando nós nos desesperamos. Lembremos que os discípulos de Jesus eram, em sua maioria, pescadores. Lembremos que quando Jesus chamou Pedro e André, eles estavam pescando. Quando Jesus chama Tiago e João, estavam também pescando com seu pai. Então, eles, por serem pescadores, conheciam o mar. Eles tinham experiência com o mar. Eles sabiam quando estava um dia bom ou não para ir pescarem. Porém, a experiência deles aqui não valeu de nada. Assim também é conosco. Muitas vezes aquilo que nós já passamos não vai adiantar nada em algo novo que venha a surgir. Então aquilo fugia do controle deles. Quantas vezes nós temos problemas assim, que surgem repentinamente, que vêm com poder de destruição e que fogem das nossas mãos.
Quantas vezes os problemas são maior do que a força que nós fazemos para resolver? Quantas vezes, depois que o problema se apresenta, tira a nossa paz? No século 8 a.C., o rei Ezequias enfrentou um problema assim. Durante o seu reinado em Judá. Quando o rei Ezequias soube que Senaqueribe, o rei da Síria, estava chegando para invadir Israel, ele também se desesperou. E em seu desespero ele desvia o curso da água para que o cerco não tivesse poder, para que Senaqueribe não conseguisse invadir Israel. Tirando a água, eles não teriam suprimento. E quando Senaqueribe chega em Judá para tomar a cidade, para tomar Judá, ele escreve uma carta para o rei de Israel nos seguintes termos, 2 Crônicas 32, 10 a 15. Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando, para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar somente um altar? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez o Deus de alguma nação conseguiu livrar das nossas mãos? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então esse Deus de vocês vai livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos esse Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Essa carta chega às mãos de Ezequias, o rei de Israel. E Ezequias sabia que o povo assírio era o mais cruel de todos os povos. As práticas da Assíria, quando dominavam um povo, eram terríveis. Cortavam mão, cortavam língua, esfregavam o rosto dos seus inimigos na pedra, eles destroçavam os povos que ele dominava. E esse povo estava às portas de Israel. O que o rei Ezequias faria? A única coisa que nós podemos fazer diante de algo que foge das nossas mãos. Ezequias vai até o profeta Isaías e o chama para ir à casa de Deus, para que clamem a Deus que dê o livramento. Assim nós temos que fazer. Salmo 50, verso 15: clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quando as coisas fogem da nossa mão, quando não temos controle sobre os nossos problemas, há um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Há um Deus de que nada escapa, e esse Deus está no controle. Ele consegue transformar o nosso problema em bênção na nossa vida, e há de fazer isso na vida de cada um de nós. Terceiro e último ponto: os discípulos se esqueceram quem era Jesus. Na continuação do texto, nós vemos que por causa dessa tempestade forte que atingiu o barco, eles foram até Jesus, que estava dormindo, e clamaram a ele. Chegaram meio que sacudindo Jesus do seu sono. O barco estava sendo balançado de um lado para o outro pelas ondas e Jesus descansando. É natural nós pensarmos, por que Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade? Se nós pegarmos os textos que antecedem o texto de Marcos 4, nós vemos que Jesus passou o dia inteiro ensinando, o dia inteiro curando, e isso desgastava. Ele era humano como nós, e nessa noite, quando eles cruzavam o mar, Jesus estava cansado. Porém, o que deveria chamar a nossa atenção não era o fato de Jesus dormir, mas a forma como os discípulos, os apóstolos chegaram a Jesus. Eles chegaram da seguinte forma: mestre, não se te dá que pereçamos? Senhor, o Senhor não se importa conosco, não vê o que está acontecendo na nossa vida? O Senhor não se preocupa com nós a ponto de estar dormindo enquanto nós estamos perecendo?
Os apóstolos chegaram a Jesus já criticando ele. Eles chegaram já repreendendo Jesus, acusando de que o que estava acontecendo com eles não era motivo da preocupação do Senhor. É como se eles estivessem dizendo a Jesus: nós significamos tão pouco assim para você? Não vamos julgar essa atitude dos apóstolos, porque numa situação como a que eles estavam, naturalmente a pessoa mais forte, mais centrada, se desesperaria também. E muitas vezes nós agimos da mesma forma. Muitas vezes nós chegamos na nossa oração já acusando o Senhor de não estar preocupado conosco. Senhor, o Senhor não está vendo que tal pessoa me machucou? Senhor, por que você não me livrou daquele acidente? Senhor, por que você não me livrou daquela enfermidade? Senhor, não está vendo que as pessoas estão me traindo? Senhor, não está se preocupando comigo? Eu significo tão pouco assim para o Senhor? Quantas vezes a nossa oração não é assim? Já acusando o Senhor de não fazer nada em nossa vida. Jesus, mais uma vez, então, demonstra o seu poder sobre toda e qualquer situação. E acordando do sono, ele repreende o vento e manda que o mar se aquiete. Se anteriormente os discípulos se esqueceram de quem era Jesus, porque ele estava dormindo, agora eles reconhecem quem é que estava com eles no barco, a ponto de eles ficarem espantados. Quem é esse que até o vento e o mar repreende? Jesus desperta e diz: sossega, acalme-se, aquiete. E no mesmo instante, os dois elementos da natureza obedecem à voz do seu Criador. Por mais que as ondas venham, por mais que as tempestades nos alcancem, porque, como eu disse, elas são naturais, fazem parte da nossa viagem, fazem parte da nossa caminhada cristã, não há nada que esteja fora do controle do nosso Deus soberano. Não há problema que surja na sua vida que Deus não saiba de antemão. Não há nada que vai pegar Deus de surpresa, porque Ele é o nosso Deus, e não há nada que escapa das suas mãos. Após os discípulos então verem o que Jesus fez, após testemunharem do grande poder, simplesmente com a palavra, Jesus repreende o mar e o vento. Jesus os repreende. Por que vocês são tímidos? Por que é que vocês não têm fé? A palavra timidez aqui não está ligada a acanhamento ou a vergonha. Não está ligada à inibição, mas está ligada à frouxidão, à fraqueza, a medo. Então Jesus pergunta: por que vocês ficaram com medo? Não viram já o que eu fiz? Não viram já o que eu falei? Será que isso vai tirar a paz de vocês? Quando Jesus questiona esses discípulos, não pense numa repreensão severa, numa repreensão irritada de Jesus. Pense numa repreensão como ele deu a Pedro após a ressurreição: Pedro, tu me amas? E essa forma de repreensão de Jesus deve ter feito com que eles ficassem de cara no chão. Deve ter feito com que eles baixassem a cabeça e somente se lamentassem. Porque Jesus repreende algo que estava enraizado em seu coração: o medo, a falta de confiança nele. Aqui nós podemos considerar então Jesus fazendo a mesma coisa com que ele fez com Pedro. As tempestades, irmãos, são passageiras. As tempestades vêm, machucam, mas elas passam. Não há nada que dure para sempre. Então isso vai totalmente o contrário quando nós dobramos o nosso joelho e acusamos Deus de não estar tomando conta da nossa vida. Essa repreensão de Jesus serve para nós também. Jesus está nos repreendendo hoje também, dizendo: por que vocês não têm fé? Por que vocês estão temerosos? Será que já não temos tanta experiência com Deus a ponto de duvidarmos do que Ele pode fazer na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam? Tenham fé, irmãos, porque os cabelos da nossa cabeça já estão todos contados. Tenham fé, porque o que Deus diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não
pensamentos de mal. Concluindo, no versículo 41, que finaliza esse trecho da Escritura que nós lemos, nós vemos que os discípulos ficaram temerosos, possuídos de grande temor. Mas agora não era o temor como eles tinham do vento e das ondas. Agora era o temor de estarem na presença do Deus Criador, daquele que fez os céus e a terra. Foi aquele temor que Isaías teve quando entrou no templo e viu a glória do Deus Todo-Poderoso. E isso faz com que eles perguntem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, que tenhamos essa fé no nosso Senhor, que não sejamos temerosos, que andemos confiadamente com o nosso Deus, porque Ele está ao nosso lado, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Deus que nos consola, que nos conforta em toda e qualquer tribulação. Ele é o Deus que pode fazer tudo em nossas vidas, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Portanto, confiemos ousadamente nesse nosso Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos pela Tua palavra, Senhor. Graças te damos pelo alento, pelo conforto, pela paz que ela nos dá. Graças te damos porque podemos aprender que não devemos temer mal algum, porque Tu estás conosco, Senhor. Porque Tu és o nosso pastor, o nosso consolador. Porque não há problema que surja em nossa vida que o Senhor não saiba antecipadamente. Não há nada que seja maior do que Ti, ó Pai. Por isso clamamos que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui. Que a Tua graça e a Tua misericórdia alcance cada coração. Que chegue aos lares daqueles que estão passando por problemas. E que estes confiem em Ti, como o único Deus soberano sobre todas as coisas. É isso que oramos, Pai. E gratos confiamos em Cristo Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Graças a Deus. Que palavra abençoada, pastor William. Nós louvamos a Deus por sua vida, pela sua disponibilidade, né, por essa palavra que, com certeza, encontrou espaço em nossas vidas e em nossos corações. Que o Senhor continue te abençoando, tá? E esperamos poder contar mais vezes com a participação do irmão aqui conosco, em nome de Jesus, tá? Amém. Será convidado. Será convidado. Deus abençoe, meu amado. Amém, queridos? Que maravilha, que palavra edificante, que palavra de esperança, né, de despertar. Que o Senhor nessa noite fale ao teu coração. Vamos juntos cantar, vamos juntos bendizer ao Senhor mais uma vez, com este cântico que será entoado. Em seguida estaremos encerrando esse momento de culto, de adoração ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, em me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está
Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e a graça transbordante do Senhor Jesus seja com essa igreja e com o povo de Deus espalhado nos 4 cantos da terra, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Muito obrigado pela presença. Deus abençoe a todos.